Muito bem, estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre nós estamos falando da Igreja, o corpo de Cristo, sua origem, sua natureza, sua função. Na lição passada nós tratamos da primeira ordenança da Igreja, que é o batismo. Hoje, na lição de número 10, nós iremos tratar da ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. A ceia do Senhor tem um valor muito especial para o crente, e nós vamos ver isso aqui. O texto áureo da nossa lição se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A verdade prática é que a ceia do Senhor, como ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor Jesus ressuscitado. Vamos então à leitura bíblica em classe. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 a 34, o texto conhecido como o texto da ceia. Paulo, escrevendo a sua primeira carta à igreja de Coríntios, disse: Nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até que importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifesta entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro, aqui o apóstolo diz, se embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada tende? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei, quando for ter convosco. Vemos aqui nessa lição que, assim como o batismo nas águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança, dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história da igreja, tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sobre 3 perspectivas. Primeiro,
Ele pode olhar para trás quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício voluntário e vicário na cruz. Segundo, ele olha para o presente quando vê a sua própria condição, a sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. E terceiro, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, temor, júbilo e expectativa. Vamos primeiro à natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Quando falamos da tradição cristã, não podemos deixar de fora a tradição romana. O romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia. Isto é o meu corpo. Esse cálice é o meu sangue. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial dos elementos da ceia, para os romanos, se converte no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino acerca da ceia é conhecido como transubstanciação, onde o pão se torna verdadeiramente o corpo de Cristo e onde o cálice se transforma verdadeiramente no sangue de Cristo. Há pelo menos dois problemas com essa interpretação. O primeiro é de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente presente e, ao mesmo tempo, no pão. E, da mesma forma, o sangue de Jesus estava ainda nas suas veias e não podia estar no cálice, já que ele se encontrava ali fisicamente. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas cria problemas até de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta, mas não significa que ele é uma porta. Ele não se referia aqui a uma porta literal, é uma metáfora. Na tradição protestante, também diverge sobre a interpretação da ceia. Por exemplo, a tradição luterana, ela é diferente da católica, quando ela nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se converte no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, ela afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado consubstanciação. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica, quando de uma versão modificada ele aplica a palavra consubstanciação, que o corpo de Cristo está consubstanciado no pão e o sangue está consubstanciado no cálice. Vamos à posição pentecostal. A tradição pentecostal entende que o pão e vinho não se converte fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco que Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia, Mateus 18:20. Essa é a posição da maioria das igrejas evangélicas pentecostais. Também enfatizamos um outro aspecto, o aspecto memorial da ceia. A ceia do Senhor é um memorial. Nesse sentido, a ceia é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Portanto, a sinopse tópico 1 é que a ceia do Senhor é celebrada em nossas igrejas sobre uma perspectiva memorial, em que Jesus está espiritualmente presente no pão, no vinho e em nossos corações e no meio de nós. Vamos ao ponto 2 dessa lição. Qual é o propósito da ceia do Senhor?
E aqui a primeira parte diz celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou que o propósito é anunciar a morte do Senhor Jesus. Nesse caso, a ceia aponta para o Calvário, para o sacrifício, e ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo. Hebreus 2, versos 14 e 15. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados, reconciliados com Deus, 2 Coríntios 5, 21. Portanto, a ceia do Senhor celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Apocalipse 12, verso 11. Segundo, a ceia proclama a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor proclama que Jesus vai voltar uma segunda vez. Logo, há também um sentido aqui escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, contemplando a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém um olhar no futuro, esperando e ansiando pela sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que ela é peregrina nessa terra e que a sua pátria não é aqui, mas sim nos céus. Filipenses, capítulo 3, verso 20 e 21. E vamos ao terceiro ponto, celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionado à questão das divisões que havia entre os irmãos daquela igreja. 1 Coríntios 1, 11. Este era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia. Paulo os reprova por isso, 1 Coríntios 11, 17. O clima fraterno de comunhão deixaria de existir, Atos 2, 42 e 1 João 1, 7. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros, tomavam a ceia antecipadamente, em vez de celebrarem juntos, 1 Coríntios 11, 21. Quando há o espírito de divisão, quando há litígios, quando há intriga entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. Quanto à sinopse, tópico 2, o propósito da ceia do Senhor é passar pela lembrança da expiação de Cristo, lembrar a nossa comunhão com Ele e fortalecer a promessa da sua segunda vinda. Vamos ao modo de celebração da ceia do Senhor. O que é participar indignamente, como o apóstolo fala? Concernente à celebração da ceia, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. Será culpado do corpo e do sangue. O termo português aqui, indignamente, é a tradução do advérbio grego anaxios, e é um advérbio que indica a maneira, o modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor, de maneira desordenada, quando não esperavam uns pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, e de maneira irreverente, quando se embriagavam na ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 18, verso 21 e 22. Falemos de uma celebração reverente. Se em lugar do advérbio indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia, pelo fato de que ninguém, de fato, é digno. 1 Coríntios 11, verso 27. Como mostramos, não é esse o caso.
É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas sim pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que pelo fato de ser um pecador, alcançado pela graça, pode participar da ceia do Senhor vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Terceiro ponto, vamos à celebração festiva. A ceia do Senhor celebra duas coisas: a morte e a ressurreição de Jesus. Não o seu funeral. A ceia celebra, sim, que Cristo morreu, mas celebra também que ele ressuscitou. Portanto, ele está vivo e deve ser agora uma celebração reverente, mas festiva, porque o nosso Senhor vive. Nosso Redentor vive e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. Vamos à sinopse tópico 3. A celebração da ceia do Senhor deve acontecer de modo reverente e, ao mesmo tempo, festivo. Finalmente, para concluir nessa lição, nós estudamos diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e o propósito da ceia do Senhor. Ela não é um sacramento, como alguns ensinam, que de forma mágica concede graça aos que dela participam. Nem tampouco é uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa ceia é uma importante ordenança e ela é puro resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário nós termos esse discernimento quando se participa da ceia do Senhor. Trata-se, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou de qualquer maneira, nem tampouco por quem vive e está vivendo deliberadamente em pecado. Vamos à revisão do conteúdo. Primeiro, qual é a posição da maioria dos pentecostais em relação aos elementos da ceia do Senhor? A resposta é que o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. E também há, sim, um aspecto memorial da ceia do Senhor. Vamos à segunda pergunta. Para o que a ceia do Senhor aponta? A resposta é que a ceia do Senhor aponta para o Calvário, para a redenção que Cristo realizou na cruz. Terceiro, que tipo de sentido está presente na ceia do Senhor? E aqui a resposta é que a ceia do Senhor proclama a segunda vinda de Cristo, 1 Coríntios 11, 26. Logo, há também um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Vamos à quarta pergunta. Qual foi a advertência de Paulo em relação à ceia do Senhor? A resposta, concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu-nos sobre o perigo de participar da ceia indignamente, que será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios 11, 27. E quinta e última pergunta. O que a ceia do Senhor celebra? E a resposta é: a ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus, e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou e está vivo para todo o sempre. Que Deus te abençoe, que você possa estudar essa lição
e aprender o verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Semana que vem nós vamos estudar a lição de número 11, o culto da igreja cristã. O culto da igreja cristã. Deus te abençoe, Cristo Jesus, quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. O segredo do canal é quando você entra, clique naquela foto redonda. Você vai notar que aparece um menu. Clica no playlist. Ali vai aparecer 225 pastas. Então você tem que prestar atenção qual pasta você quer. Se você quer um comentário, é a primeira pasta lá embaixo. Evangelho de Mateus, capítulo por capítulo, verso por verso. Depois Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse. Depois você vai encontrar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, até Malaquias. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Se você acionar as pastas A Bíblia, nessas nós não comentamos, apenas lemos, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, se for na pasta A Bíblia, Gênesis, ali há 50 vídeos, um por cada capítulo, onde nós lemos a Bíblia para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. As pastas também personagens do Antigo Testamento. 260 personagens do Antigo Testamento. A pasta personagens do Novo Testamento. 240 personagens do Novo Testamento. Somando 260 com 240, nós falamos de 500 personagens da Bíblia. A pasta sem orações. Orações de Gênesis ao Apocalipse. Então, há muito material. Entre no nosso canal, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, divulgue esse canal. Fale para os amigos, familiares, aqueles que gostam realmente de estudar a santa e gloriosa Palavra de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.